Bom dia! Estamos mais uma vez aqui, trazendo essas reflexões desse período que nós já estamos até um pouco acostumados com ele, né? E nunca é tarde para a gente reformular os passos que estamos dando na nossa caminhada. E esse é um momento em que a gente vai parar para trazer para vocês essas ideias que poderão ser multiplicadas durante a semana, os meses, os anos, porque a modificação não para nunca. Vamos ler o nosso livrinho aqui, Lições para o Alto Amor, da irmã Sidufo, que caiu na página do item 14, o primeiro passo. Tem uma passagem de Mateus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Perante a luz dos conhecimentos espirituais, você se sente compelido à contínua vigilância mental a fim de honrar os compromissos assumidos. Vezes sem conta, porém, irá se defrontar com sentimentos e ideias que lhe causarão incômodos reflexos contrários aos seus ideais. Lembre que a disciplina é estrada longa a percorrer. Supere seus impulsos com persistência e auto-perdão. Sem aceitação, seus tropeços terão maior soma de sombras e efeitos dolorosos. Na caminhada do autoaprimoramento, a compaixão para consigo mesmo é a primeira e mais significativa atitude para obter os melhores frutos de alegria e motivação no aprendizado. Sem dúvida, o primeiro passo para a renovação interior é o amor, que consagra a si mesmo, com o qual encontrará o mapa seguro de sua redenção espiritual. Esse é o reino de Deus que eu tenho que buscar, né? Primeiro o alto amor. Né? E aí, o que vocês acharam desse trecho para o momento que nós vamos trabalhar hoje? Podem abrir o microfone? Pode. Bem, é que a gente tem que prestar atenção quais são os ensinamentos que a gente tem tido, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos ter esse olhar amoroso e reflexivo quanto àquilo que o texto está dizendo. A gente vai lidar com coisas que vão nos incomodar, que vão contra aquilo que a gente está querendo seguir. E como a gente vai agir em relação a isso? Né? Vamos ser reativos, vamos ser proativos, como a gente vai se colocar? Essa questão da justiça, conforme o texto está falando, eu vou fazer com o próximo o que eu gostaria que fizesse comigo. O mesmo comportamento. Então, a gente tem que olhar muito para o outro em relação a como se fosse com a gente mesmo. Então, o texto está falando muito disso também. Né, Jorge? Jorge também vai fazer a colocação dele? Claro, importantíssimo. O texto está dizendo para a gente que o primeiro passo é o amor. E para ter amor, para amar, a gente tem que saber respeitar, a gente tem que saber aceitar, a gente tem que saber abrir mão das coisas nisso, se desapegar das nossas opiniões, pura e simplesmente, vigiar nossos pensamentos, nossas ideias, manter a disciplina, que é o que a gente tem falado o tempo todo, essa disciplina construtiva, essa disciplina que limita as nossas ações impulsivas e, ao mesmo tempo, dá para a gente essa possibilidade da gente estar sempre vislumbrando o alcance de um propósito. A gente ter um propósito na vida, ter metas na vida, é a gente ter uma luz no fim do túnel. Então, se a gente faz as coisas com amor, se a gente se doa pelo propósito do bem, a gente está no caminho certo, não é isso? Então, o primeiro passo é o amor. Vamos iniciar, então, o nosso encontro de hoje com a nossa oração do dia.
Graças a Deus, graças a Jesus e os amigos espirituais. Agradecemos por mais esse encontro, por mais essa oportunidade de expansão da consciência, acompanhando essa transformação no nosso coração, com um olhar amoroso, carinhoso, para toda e qualquer mudança que seja necessária, sem críticas e nem julgamentos, mas só observando o que precisamos fazer, o positivo a fazer, a construir, a crescer e a expandir. Pedimos permissão para começar o nosso estudo de hoje, dizendo todos juntos, graças a Deus. Vamos novamente trazer a convivência harmônica na quarentena. Estamos aqui para trabalhar um pouco mais sobre essa questão. Conviver harmonicamente na quarentena tem sido o nosso desafio diário. E a gente não sabe até quando esse desafio virá. E aí eu pergunto, no segundo slide tem uma questão. Como você se sentiu quando teve de mudar sua estrutura de trabalho? A dona de casa teve que receber o marido o dia inteiro para trabalhar. O marido teve que vir para casa para arrumar uma estrutura de trabalho. A esposa que ficava pouco em casa, que também ia trabalhar, teve que reorganizar, porque no momento em que ela entra em casa, as questões domésticas vão trazendo borbulhões de resoluções para você, para essa família. Então, tudo começa a ter que ser organizado. Como é que você se sentiu quando teve que fazer essa mudança? Ana, como é que você se sentiu, Ana? Bem, para mim, foi uma mudança suave, porque eu já trabalhava muito home office, né? 80% do meu trabalho era home office e 20% fora. Eu só precisei fazer uma adequação em função dos outros que convivem comigo. Né? Dos filhos, que os filhos antes ficavam faculdade, a trabalho, mas agora todos juntos, a gente precisou conversar e acordar como seria essa nova estrutura. Porque antes eu ficava a maior parte do tempo somente eu, então era muito tranquilo, não tinha barulho, não tinha interferência, né, para você poder trabalhar. E agora com todo mundo aqui dentro? Então a gente precisou sentar e acordar, até para eles também, que eles também, a faculdade não parou, então todo mundo precisa do seu momento também. Então, quer dizer, você precisa, em família, sentar, conversar, acordar e adequar, para que tudo funcione numa harmonia, da melhor maneira possível. Então, aquela coisa da sala de todo mundo conviver, como é que vai ficar? Muda tudo, toda essa estrutura é mudada. Agora, a forma com a qual você se posiciona é que é importante. Porque, a princípio, podem vir as reclamações, né? Ah, é que não sei o quê, eu não posso, agora é você. Então, o que acontece? A gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que abrir mão daquela, nossa, né? A sala é só de convivência, ou então aquele momento que eu estava ouvindo a minha música alta, acabou. A gente precisa se adequar. Então, é um momento que você precisa reunir, dialogar da melhor maneira possível, dentro de uma tranquilidade, para você poder adequar. Até que não foi difícil essa questão da resolução, mas até que a gente percebesse que foi necessário, que seria necessário esse acordo, é que foi o problema, porque cada um começou a fazer o quê? A pipocar, né? O que está atrapalhando aqui, o que está me incomodando ali, o que está me prejudicando aqui. Então, quando a gente acordou para isso aí, precisava dessa reunião, essa adequação, foi que tudo se ajeitou. Então, é muito importante essa troca. E aí, Jorge, você?
Como é que foi essa mudança? Eu, Regina, não tive um impacto muito forte, porque você sabe, eu não trabalho em casa, né? Eu trabalho em um hospital. Então, a minha rotina não ficou muito modificada. Em Mas e verdade, agora? o Você único não está trabalho trabalhando? que eu estou fazendo em casa é o trabalho da harmonização. E é dessa forma como a Ana estava falando mesmo. É muita questão da gente se respeitar, né, de abrir mão de um pouquinho de espaço para o outro poder se utilizar daquele espaço para trabalhar, não é isso? É conversa, respeito e participação de todos. Então, da mesma forma que alguém está abrindo espaço para eu poder estar trabalhando aqui nesse momento, daqui um pouquinho eu vou abrir espaço para poder essa pessoa trabalhar e um ajuda o outro e a gente vai levando assim. É um momento de realmente interação mais forte, né? E aí, de repente, quando você está pensando nessa mudança da estrutura toda, não só profissional, como nas relações domésticas, como no trabalho doméstico, que é um trabalho também, que não pode acontecer agora no ritmo que você vinha acontecendo, né? Ah, tá faltando manteiga. Ah, vou ali na padaria comprar manteiga. Aí você já tem que pensar, tem que botar máscara, tem que sair, não é qualquer pessoa que pode sair, aí já tem que ver quem é que pode ir à padaria, quem é que pode ir ao mercado. Tudo isso é alterado. Os trabalhos domésticos também são alterados, né? E aí vem a segunda estrutura. Olha o segundo slide, que vocês vão refletir comigo. Não podemos nos manter numa posição passiva diante de tanto que podemos realizar. Então, nós estamos com várias mudanças acontecendo dentro de nós, fora de nós. Mas essas mudanças vieram a cavalo. Eu acho que nem a cavalo, porque cavalo é muito antigo, né? Acho que vieram de disco voador já, né? OVNI. Os OVNIs estacionaram na nossa casa, né? E aí, quais as reflexões que eu posso fazer em cima disso? Vamos lá. Na primeira frase diz: temos de nos modificar num passe de mágica. Aconteceu, não posso mais sair, meu trabalho fechou, ponto. E agora? O que eu vou fazer? A segunda frase diz: aprender, gerenciar, liderar, motivar e produzir resultados. Caramba, agora eu sou chefe, agora eu sou empresário? Cada um está sendo empresário da sua própria vida e empresário do coletivo, que nós estamos precisando tomar a liderança, motivar, produzir. Cada um, no momento, é o líder desse grupo. Cada um, com a sua criatividade, vai ser o motivador. E com isso, todo mundo vai aprendendo a gerenciar a própria vida, produzindo resultados positivos, porque se der resultados negativos, aí vai haver a encrenca, vai haver a desorganização. A terceira frase, se pensar, parece que o futuro chegou mais cedo. Nós estamos sendo categoricamente empurrados para o futuro que nós não sabemos, que não foram organizados por nós. Esses futuros que vêm aí não estão no nosso projeto. Nós caímos de paraquedas em cima de um projeto. E o projeto caiu de paraquedas em cima da nossa família, do nosso caminho. Aquele caminho que eu ia trilhando de uma forma passiva, de uma forma tranquila, ou então que estávamos numa indecisão, numa ansiedade. Aí todo mundo teve que parar. O que estava lento, parou. O que estava ansioso, parou. Então, todo mundo agora aprendendo a gerenciar os passos, motivar as pessoas em volta para não cairmos no marasmo, gerenciando e liderando todo um movimento interno. Porque a gente precisa gerenciar nosso movimento interno. A última frase dessa reflexão: estamos vendo muitos aprendizados neste momento. Porque muita gente não gerenciava nada, não liderava nada, só recebia, só atendia.
E com isso, muita gente estava perdendo a motivação de viver, porque não estava vendo o resultado. Então, essa parada, ela colocou todo mundo estacionado ali, parado. Parece aquela brincadeira da estátua, né? Mandrake, parou. Para que a gente pudesse olhar em volta, ver quem estava em volta. Muitas pessoas já esqueceram até da carinha de quem ficava em casa, porque já chegava todo mundo dormindo. E aí? Puxa, meu filho cresceu, não pensei que ele tivesse crescido tanto. Caramba, você está comendo muito, hein? Eu não sabia que você comia tanto. Então, tudo isso foram coisas que a gente que nós fomos aprendendo a ver de novo, a olhar. E isso está fazendo o quê? Eu estou recebendo na mão uma batata quente, que não tem como você tornar um pirezinho gostoso? Não, nós estamos recebendo realmente alguma coisa que precisamos transformar. E aí, aquele ditado, né? Vamos ver aqui a imagem. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Jorge, o que você pensa disso tudo aí? Regina, eu penso que isso tudo está caindo no nosso colo de maneira avassaladora, que a sensação que dá é que a gente tem que ser mágico para poder se transformar e transformar, né, de acordo com tudo que está acontecendo aí, e que parece que depende muito mais da intuição de cada um de nós, né? Como é que eu vou sair, como é que eu vou fazer, do que de uma forma bem disciplinada ou bem científica. Então, a gente precisa se adaptar. Não tem mais saída. Aquela historinha de antigamente, né, que a gente falava até o ano passado, né? Olha, a gente tem que se preparar, nós estamos num momento de transição, não dá mais tempo, agora todo mundo tem que estar se preparando mesmo, tem que estar preparado, não pode mais estar se preparando, o planeta está em transição. Isso já foi. Isso já foi. A gente está agora no liquidificador. E esse liquidificador está no 10. Vamos ver o que vai sair desse caldo aí. É fazer uma limonada suíça mesmo, porque não está dando tempo nem de tirar a casca do limão. Pois é. E aí, Ana? Olha, a sua limonada é suíça? Olha, ela já foi suíça, agora ela está docinha. Né? Porque o que acontece? Essa é uma obrigatoriedade para você mesmo, né? Porque é uma questão de empatia muito grande dentro da sua própria casa. Então, por exemplo, meus próprios filhos dão um exemplo que acontece com muita gente. A maior parte do tempo fora de casa e as coisas aparecem em casa como uma mágica. Nossa, comida pronta, roupa lavada, passada, casa arrumada. E agora? Então, é uma questão de você até poder observar, olhar e calçar todo esse processo, sabe? De você atribuir um valor àquilo que você nem prestava atenção, que você passava batido. Então, isso tem sido muito importante dentro da estrutura familiar. Você, nossa, olha só, caramba, e agora a gente está aqui todo mundo junto, como é que vai ser esse movimento? Então, está abrindo um olhar muito, muito interessante para a pessoa, ela vê o comportamento dela, a utilidade dela, os talentos e habilidades dela que ela nem reconhecia que tinha, né? Então, por exemplo, a pessoa não sabia fazer nada, agora tem que aprender a cozinhar alguma coisa, passar, se queimar de um lado, costura a usa do outro, transforma aquilo, enfim, todo mundo está se colocando em movimento. E antes existia uma zona de conforto muito grande. Então, algumas pessoas estão me falando, caramba, tinha coisa que eu não tinha ideia do que eu conseguia fazer. Então, está te colocando no movimento. Porque você está sendo impulsionado, você está indo na corrente. Ela está vindo e você tem que aproveitar essa demanda para que você possa realmente expandir. Porque senão você é arrastado.
Então, eu vejo dessa forma, ou vai ou vai. Agora, a forma que você vai escolher. Com certeza. É melhor fazer a limonada, né? É melhor, docinha. Continuando, nós vamos ver agora como nós vamos olhar essas questões todas. O que a gente tem que assegurar nesse momento? É o processo de autoobservação. Vamos lá. Metas e premissas precisam ser mudadas. Claro, eu tinha uma meta, eu tinha um propósito, eu tinha uma conjuntura que eu vou ter que mudar também, né? Para chegar até o final. Porque senão eu vou ficar estatelada. Eu não sei quando é que o vírus vai resolver desaparecer do planeta. Porque ele está no planeta, né? Ele não está na minha casa só, ele está no planeta inteiro. Então já é complicado. Desaparecer da sua casa, você bota um antitóxico ali, você limpa e ele sai. Mas do planeta está complicado, né? O que mais que a gente tem que assegurar? Precisamos gerar, para inspirar o desejo, consciência de organização. O desejo de consciência de organização é uma coisa importante. Eu preciso entender que dentro de mim é necessário que eu tenha esse desejo de tomar consciência daquilo que eu preciso organizar. Isso deve ser gerado dentro de nós, porque a gente deixava muita organização, muitas vezes, para outros. E a gente nem inspirava o desejo de outros para também participar dessa consciência de organização. E agora a gente tem que participar dessa desse gerenciamento. Inspirar o desejo, sim, mas o desejo de quê? De tomar consciência de organização. Organização não é aquela coisa da empresa só. É organização, como a Ana falou, o espaço da sala era o espaço de chegar, conversar, a família inteira. Tinha hora de jantar, era todo mundo na mesma mesa. Agora, as mesas estão assim, cada pedaço de uma mesa é um escritório de um. A sala está sendo dividida, ninguém pode ficar sentado vendo uma novela o dia inteiro, porque o outro precisa passar a trabalhar ali na sala. E agora? O que eu vou fazer? Da mesma forma que eu também não vou querer ficar preso no meu quarto, simplesmente porque eu quero ouvir uns programas que as pessoas não gostam. Eu preciso sair do meu quadrado, eu preciso participar das coisas que o outro gosta também. Outra segurança que eu preciso ter. A outra frase é... Vamos ver a outra frase? Precisamos gerar clareza sobre aquilo que precisa ser feito, padrões de qualidade e expectativas. Será que eu pensei nisso o resto da minha vida? Quais eram as minhas expectativas? Qual é a expectativa da família? Quais são os padrões de qualidade que eu colocava no meu gerenciamento dentro de casa? E no meu trabalho? Quando eu começo a ver que eu estou trabalhando online e eu não entendia nada dessa telinha, agora eu tenho que, no mínimo, saber ligar o computador e entrar ali. Então, isso precisa ser feito com clareza, com reuniões familiares. Olha só, todo mundo aqui está passando pelo mesmo problema. Então, vamos evitar o sapato na sala, a roupa que está suja. Vamos começar a gerenciar. A criança levantou, arruma a cama, guarda os brinquedos. Senão, vai ser um pandemônio dentro de casa. Porque todo mundo largando tudo no meio do caminho, achando que, não tem nada que fazer, eu tenho que ir embora mesmo, então eu já vou deixar aqui, porque quando eu voltar para brincar, eu já vou ter com o brinquedo aqui. E o outro que vai passar naquele momento que você não está brincando? Vou pisar no teu brinquedo? Vai esbarrar, vai pular? O vovô, a vovó, que estão mais dificuldade de caminhar? Eu estou trabalhando em casa, posso deixar o computador na sala, posso deixar não sei o que, não sei aonde. Ninguém vai olhar mesmo? Vai sim. As pessoas que estão ali em volta, elas precisam ter respeito, mas é importante a gente gerenciar
esse padrão de qualidade de viver em coletividade. Associar as expectativas. Qual a outra frase? Por incrível que pareça, muitas pessoas não focam sua atenção na zona de controle ou de influência, porque estão presas a esferas que não podem mudar. Será que eu estou presa na minha zona de conforto? Será que eu estou presa na minha zona de influência? A gente vai ver muito mais detalhadamente o que é isso. Agora, eu estou presa onde? Eu estou presa no que o outro está fazendo, no que o outro está pensando, no que o outro está comendo, na forma como ele está sentando. Ah, está deixando ali, ó, o livro ficou no sofá. Tá bom, o livro é seu? Não. Então, vai lá, fala com ele. Vai lá tirar o seu livro do sofá. Ou você tira o livro do sofá e diz assim, olha, Fernanda, eu tirei o livro porque fulana queria sentar, botei o seu livro ali. Agora, ficar reclamando, né? Só tentando criar impactos nas pessoas para mostrar que você é mais controlada, que você tem mais qualidade de vida, que você é uma pessoa que é organizada. Não adianta isso. Não adianta isso. Então, é importante a gente ver o que eu não posso mudar. Eu não posso mudar. Mas eu posso mudar o que está dentro de mim. Eu posso mudar onde eu estou, que passo eu estou dando, quando é que eu levanto, quando é que eu quero sentar. Seguindo outro pensamento. Vamos nos assegurar que nós também reclamamos, também ficamos desanimados, também desenvolvemos toxinas emocionais, porque às vezes nos fixamos em questões que não podem ser mudadas. Então, ficar, em vez de olhar a zona de conforto, em vez de olhar a zona que eu influencio, eu vou olhar só aquilo que não posso mudar, eu estou reclamando, eu estou desanimando, eu estou desenvolvendo toxinas emocionais no meu ambiente. Porque eu fico fixada apenas naquilo que eu não posso mudar. Reclamando da vida, desanimar, meu Deus do céu, não aguento mais ficar dentro de casa. Mas também não acha nada para fazer. Não vai pegar o limão para fazer a limonada. Mas quer olhar o limão e dizer, limão, para que eu quero limão? Eu não estou querendo comer limão. Tá bom, não quer limão, então pega uma maçã e faz uma vitamina. Mas tem que fazer alguma coisa para sair dessa zona de conforto, né? E a última frase é assegurar do desejo de enfrentar a mudança com positividade. É a chave para ter as pessoas engajadas, inspiradas, fazer de um momento difícil um mar de oportunidades. Isso é importante. A mudança só vem com positividade. Aí eu me engajo, aí eu me inspiro, aí eu tomo consciência da organização e eu vou ganhar em volta de mim um mar de oportunidades. Claro que todo mundo que vai estar à minha volta precisa estar nesse mesmo movimento. Se não partir de uma pessoa, os outros não vão ter exemplo. Nós temos o exemplo de Jesus mostrando o que ele queria que nós fôssemos. Nós não podemos só ficar acusando o filho. Quero que você seja isso, você não é aquilo, você não é aquilo. Se nós também não mostramos o exemplo. Então está na hora de nós termos o exemplo. Aquele que vai realmente transformar as pessoas em terras férteis para absorver o que a vida está trazendo de oportunidade. Porque essa terra fértil vai absorver o que é positivo de tudo que nós estamos vivendo. Ana, essas frases todas, elas sugerem o que para você, Ana? Se reinventar, sabe, Regina? Eu tenho conversado com muitas pessoas e que algumas delas não estavam enxergando novas possibilidades, estavam até em desespero. E quando você começa a conversar e trazer as qualidades que você tem, vou te dar um exemplo. A gente estava desesperado, que não sabia o que fazer, era uma pessoa que prestava serviços, e aí eu estava ouvindo um barulho muito grande de cachorros latindo. Eu falei, caramba, porque as pessoas não estão saindo na rua com os cachorros. Eu falei assim, e você leva o seu? Eu falei assim, eu levo. Então por que você também não vai, né? De repente levar o cachorro dos vizinhos, começa a entrar em contato. E hoje em dia essa pessoa ela já tem mais de 10 cachorros para passear. Você está entendendo? A pessoa começa a se reinventar, ela sai de uma zona de conforto.
E está descobrindo outras coisas. Fala, caramba, agora eu também estou dando banho, eu consigo cortar a unha do bicho. Então, olha só quanta coisa está acontecendo e a pessoa antes estava achando que estava encolhida. Então, esse momento é justamente para a gente começar a olhar para a gente, o que mais eu posso oferecer, o que mais eu posso fazer por mim e pelo outro. Esse momento não é para você olhar de cabeça baixa, é para você olhar para cima, pedir e recebereis as informações, a intuição vai vir para você quando se coloca em movimento. Então, quando você vê também, muitas pessoas falam assim, mas agora em casa, minha casa era uma paz, e agora está tendo muito problema. Eu falei assim, mas por quê? Porque antes eu tinha tudo assim organizado, aquilo que você falou, né? A mãe organiza tudo, faz o cafezinho para um filho para ir para a faculdade, o almoço, a cama está pronta. Só que quando esse pessoal está todo em casa, eles continuam naquele mesmo movimento que eles tinham antes de alguém estar fazendo. E a pessoa fala, nossa, eu estou esgotada porque ninguém me ajuda, não me dá o valor. Olha só. Eu falei, só que você continua querendo fazer isso o tempo todo, né? Tem que abrir um pouquinho mão disso aí. Vamos ver como é que você vai fazer. Mostra que eles também podem, né? Fazer a cama, como você falou, ajudar a fazer um café, porque agora tem gente o tempo todo em casa. Então, as pessoas elas precisam ter um olhar de acompanhar o que precisa ser modificado. Eu vejo que pessoas reclamam, que os filhos não fazem isso, não fazem aquilo. Eles já fizeram alguma vez? Alguém fazia para eles e por eles? Então, é aquele momento em que você começa até a ter que olhar para você primeiro. Caramba, o que eu preciso mudar aqui? Me comunicar para mostrar que as coisas agora podem ser diferentes e que todo mundo tem condição de fazer. Então, é um grande movimento de olhar para dentro, mas em prol de tudo que está ao seu redor também. Não é só o seu umbigo. É a partir de você e para o todo, né? Então, eu estou vendo muito esse movimento e muitas pessoas estão indo nesse fluxo, sem serem empurradas. Agora, é uma escolha, né? E uma decisão de cada um. E aí, Jorge? Como você se encontra aí diante de tantas reflexões, premissas, desejos, expectativas? Pois é, a gente vê, né, Regina, que não é pura e simplesmente intuitivo isso, não. Não. A gente vê que não é aquela coisa de se transformar num passe de mágica, a gente vê que não é pura e simplesmente que o mundo quer que eu me transforme e para onde é que eu vou deixar a vida me levar, não. A gente tem que definir as nossas metas, a gente tem que buscar motivação, a gente tem que programar os meios e modos de como se transformar e a gente tem que procurar não perder esse foco, sempre retroalimentando as nossas motivações, os nossos propósitos, sempre correndo atrás. Então, essa fala da Ana foi bastante adequada, porque a gente tem um ditado popular que diz cada um do seu quadrado, né? Cada um do seu quadrado dá, para mim, duas dimensões bem distintas, bem antagônicas. A primeira é aquela clássica, né? Cada um no seu quadrado. Então, eu sujo porque eu estou no meu quadrado de sujar. O outro limpa porque o outro está no quadrado dele de limpar. Eu desarrumo, o outro arruma. Eu ganho, o outro gasta. Eu não sei o quê, cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua partezinha tímida e parcial. O que isso produz, na verdade? Isso produz insatisfação, porque quem fica com as tarefas de arrumar, de limpar, de corrigir os erros, de tapar os buracos, está sempre correndo atrás daquele que tem, vamos dizer assim, maiores regalias, não é verdade? E aquele que tem as maiores regalias não está nem aí para o outro que está catando os caquinhos dele que vão deixando pelo caminho. Então, é importante que agora cada um no seu quadrado esteja mais atento, até conforme foi dito na leitura inicial, né? O primeiro passo é o amor, é abrir mão das suas
né, dos seus quereres em função da melhor convivência, da melhor vivência entre as pessoas. A gente tem que vigiar, tem que ter disciplina, tem que ter compaixão, e isso dá para a gente uma nova dimensão do seu quadrado. É eu me colocar no lugar do outro. É eu saber que se eu deixo a minha toalha molhada lá pendurada no banheiro, eu estou levando para o outro uma tarefa que não é dele. Eu estou dando para o outro uma obrigação que é minha. Então, eu tenho que levar a minha toalha molhada para estender ou para lavar, não é isso? Porque fui eu que molhei, fui eu que sujei a toalha. Sujei, entre aspas, né? Fui eu que me sequei na toalha. Então, é a minha obrigação completar o meu percurso. Mas o que acontece? A gente é muito emocional, né? A gente é muito emocional. Na semana passada, a gente estava falando, né, da questão do implicar, se implicar, que eu me envolvi muito nisso também, né? Quem implica, se implica. Então, eu deixo meu caquinho para o outro reclamar de mim, porque é uma maneira de eu conviver com o outro, de ter uma interação, porque se eu fizer tudo, o outro está no quadrado dele, eu estou no meu quadrado, fica meio que apartado. Isso é um grande equívoco, porque na medida em que eu faço todo o meu percurso e você faz todo o seu percurso, nós abrimos espaço para conversas sadias, para participações construtivas, para otimização do trabalho de cada um. Então, se hoje eu estou trabalhando em casa e a minha família está respeitando esse espaço que eu estou tendo, de tempo, de lugar, não é isso? Porque cada um está fazendo a sua parte individualmente, mas isso teve que ter sido acordado. Porque ele fala na última frase que é importante as pessoas estarem engajadas nesse processo. Todas estando engajadas, a gente vai abrir o leque de oportunidade. Porque todo mundo participando, cada um dá o seu quinhãozinho, as oportunidades vão se abrindo. E aí a gente começa a ver janelas e mais janelas sendo abertas, né? Havia uma voz que falava no metrô que dizia exatamente essa frase: se cada um fizer a sua parte, tudo anda melhor. Exato. É bem a história do beija-flor, né? O beija-flor que vai botando gotinha por gotinha para apagar o incêndio da floresta, né? Mas o beija-flor, você está pingando só essa gotinha, mas eu estou fazendo a minha parte. Se dentro de casa você puser só a gotinha que é que você consegue levar, você está fazendo a sua parte, mas está se engajando, né, naquele movimento de mudança. Né? E, Regina, essa questão, só um instantinho, essa questão que você está falando da gotinha, né, do beija-flor, isso é tão importante, porque quando a pessoa ela começa a fazer alguma coisa para contribuir, por menor que seja, todas essas toxinas aí que a gente produz internamente, por estar numa apatia e estar parada, achando que, né, nada vai mudar, que não, o que você fizer não é nada, isso deixa de existir. Exato. Porque você começa a jogar substâncias dentro de você, que você mesmo produz, que te animam, que te impulsionam, vão te dar aquela motivação para você ir mais adiante. Então, aquele pouquinho que você faz com o que o outro vai fazendo gera uma grande engrenagem, uma sincronicidade que tudo vai fluindo, cada um fazendo o seu, o pouquinho que seja. É isso aí. Então, aí vamos ver agora um gráfico em que nós vamos ver 3 zonas que nós nos encontramos no processo de alcançarmos o propósito de vida. O primeiro item pergunta assim: no que estou me transformando durante essa quarentena? Porque nós não somos mais os mesmos. Desde aquele início até hoje, eu tenho certeza que eu me modifiquei. Todos, se pensarmos assim, estaremos nos modificando. Qual a primeira zona que nós vamos atravessar? Vamos ver o primeiro gráfico, que mostra a zona do medo. Primeiro, eu sou ameaçada. Caramba, não posso mais ir para o trabalho. Eu não preciso acordar cedo, mas ao mesmo tempo eu acordo cedo, porque eu estou habituada a acordar cedo. E aí, de noite, até de noite eu vou ficar sem ter o que fazer. Caramba, o que eu vou fazer nesse momento?
A segunda zona que a gente passa é a zona da aprendizagem. Então, a gente começa a olhar em volta e ver o que eu estou aprendendo com isso. E só a partir dessa zona de aprendizagem que eu vou atingir a terceira zona, que é a zona do crescimento. Então, vamos estudar essa zona do medo. A zona do medo, ela vai se transformar, se mostrar em 3 aspectos. Primeiro, aquele momento de compras de pânico. Caramba, vai faltar papel higiênico, vai faltar álcool gel, vai faltar sabão, vai faltar óleo, vai faltar não sei o quê. Eu vou comprando, fazendo estoque dentro de casa. Por que isso? Porque nós não administramos, não gerenciamos o medo. Nós temos complicações demais para gerenciar o medo. E aí, com isso, depois que passa essa área de transição do pânico, entra o quê? Entra a irritação. Facilmente me irrito. Não tenho paciência com ninguém, com nada. Nem o cachorrinho e o gatinho vão sobrar para isso. Eles vão realmente sentir a minha irritação. Sai daí, cachorro. Olha, você está querendo comer de novo? Eu já botei comida para você. Porque quando você sai de casa, você deixa comida, você não vê quantas vezes o cachorro come. Mas quando você está ali do lado dele o dia inteiro, você está vendo, caramba, esse cachorro está comendo demais. Ou então, ele não está comendo nada. É que a gente começa a perceber os detalhes que nós não percebíamos. E com isso, eu também vou gerar um outro processo dentro de mim, que é o fato da gente realmente poder encontrar a facilitação do que realmente eu preciso para a minha vida. E aí, dentro dessa zona do medo, ainda tem uma outra faceta. E faço estoque de comida, de remédio, de tudo que eu preciso da minha casa. Tá bom, eu faço estoque, que é para eu... Aí já não é mais nem a zona do pânico, não. Eu já estou achando que eu estou gerenciando a minha casa. Esse estoque é consciente. Tem que fazer estoque de comida, porque eu não posso estar indo ao supermercado. Eu tenho que fazer estoque de remédio, porque posso precisar. Se eu tiver uma dor de barriga, eu não vou ter remédio de dor de barriga dentro de casa. E eu começo a pensar no que eu preciso fazer estoque pela minha vida anterior, pelo que eu vivia anteriormente. E eu tinha sempre dor de cabeça, então eu preciso ter estoque de remédio para dor de cabeça. E isso vai trazendo um processo de estagnação do espírito, essa zona do medo. De estagnação. Se ele para esse movimento, que mesmo que seja de irritação, de compra, de estoque, ele está em movimento. Se ele sair desse movimento e entrar em estagnação, ele vai cair na zona de conforto. Tá bom, eu não preciso comprar mais nada, já está tudo aí estocado, eu já não tenho mais medo de nada, deixa conviver, pode gritar, meu filho, pode gritar que eu não vou me irritar mais, porque não adianta me irritar, pronto. Saiu da zona do medo para a zona de conforto. E essa zona de conforto deixa o medo camuflado, porque ele continua ali. Então eu preciso buscar uma outra passagem. Sair dessa zona do medo para a zona de aprendizagem requer o quê? Um outro olhar. Vamos ver a zona de aprendizagem, o que ela nos diz. Começo a ser menos controlador. Bom, eu não preciso mais agora controlar quantos papel higiênico eu tenho dentro de casa, controlar quanto você come está comendo demais, está tomando muito leite, eu não posso comprar leite de novo. E eu começo a tentar controlar tudo. Eu começo a ser menos controlador. Eu começo a aprender a deixar de consumir aquilo que é tóxico. Eu paro de comer alimentos, de fazer compras por fazer, de olhar as notícias que só me fazem mal. Mas eu estou nervosa, eu preciso ficar aqui roendo batata frita, roendo uma porção de doce, pipoca, não sei o quê, para parar a minha irritação.
nesse momento de aprendizagem, eu dou uma estaca sobre essa questão de ficar comendo, beliscando pequenas coisas para sair do nível de ansiedade. E com isso, o que acontece? Quando eu paro de consumir, o que é tóxico, que não é só a comida, também o que eu penso, com o que eu sinto, para onde eu também preciso olhar. Eu preciso reconhecer que todos que estão à minha volta estão dando o melhor de si. Mesmo frente à situação difícil, as pessoas estão dando o que podem. Então, eu vou aproveitar a vivência com aquela pessoa e ver o que ela pode dar. Porque ela vai dar o melhor que ela pode. É aquela questão do passo a passo. É aquela questão do beija-flor, que só podia levar aquela aguinha no biquinho. Então, a criança, mas ela é muito pequena, ela é muito criança. Não, ela pode guardar o brinquedinho dela. Ela pode limpar, né, a mãozinha dela com álcool gel quando estiver brincando com alguma coisa do chão para tirar a poeira da mão. Ela pode fazer uma série de coisas junto com você, limpar, enxugar a louça que você limpou, que você lavou, e bota dentro da mesa para depois guardar. Só nesse processo de procurar não controlar tudo, eu já começo a ter um propósito. E aí eu entro na zona de crescimento. A zona de crescimento me traz uma reflexão importantíssima. O que a zona de crescimento vai nos trazer? Encontrando um propósito. Eu vou realmente olhar, não o que eu não tenho, o que está errado, não aquilo que as pessoas estão fazendo, mas aquilo que é meu propósito. Qual é o meu propósito? Eu vou encontrar um propósito, viver o presente. Viver o presente e passar a um outro estágio, que é o de agradecimento. Agradeço. Gratidão, mestre. Gratidão a todo o plano espiritual que está fazendo com que, nesse momento, eu entre em reflexão. O que está aqui no meu presente? E aí eu vou perceber o quarto estágio da zona de crescimento. Penso nos outros e procuro forma de ajudá-los. Então, depois que eu reconheço que todo mundo está podendo dar o melhor deles, porque ele vai dar o que for melhor, eu começo a ver também como é que eu posso ajudá-los. Naquele momento, que é o meu presente, porque o futuro vai estar gerenciado agora pelo meu presente. Esse meu presente está aqui dentro de casa, no coletivo da família. E com isso eu vou administrando essas zonas e vou me transformando. Eu vou agora trabalhando a minha transformação. Não vou ficar esperando que a vida me transforme. Porque a vida vai tirar a gente da zona do medo, quer queiramos ou não. A gente vai sair. E muitas pessoas estão recebendo esse momento justamente porque já estavam numa zona de conforto há muito tempo. Estavam lá trabalhando, tinham dinheiro no final do mês, chegava em casa, pagava as contas, deitava, botava um chinelinho, ou ia ver televisão, ou ia dormir, ou ia conversar um pouquinho com alguém ali no celular, e acabou. No dia seguinte, acorda de novo, vai para o trabalho, reclama do metrô, vai de Uber, vai não sei o quê, mas parecia que elas estavam sendo úteis. E agora? Como é que a gente pode ser útil numa situação dessa? Nos enfurnando no medo e voltando a perceber que realmente tudo que eu estava fazendo não trouxe nenhum legado para mim? Porque se eu olhar para trás, muitos de nós estávamos trabalhando 24 horas por dia, na verdade não deixamos nenhum legado. Não trouxemos para dentro do nosso lar nenhuma experiência, nenhum modelo. Porque a gente estava só automaticamente reagindo.
E essa reação, Ana, é aquela história da, em vez de proação, né? As pessoas vivem sendo reativas. Agora não adianta ser reativa, né? Não, agora não adianta, porque se você não fizer, tá naquele pique assim, ninguém vai fazer por você não. Sabe por quê? Porque as pessoas já estão sentindo a sobrecarga. Então, dentro do ambiente familiar, se você não contribuir, aquele que fazia antes por você e para você, vai se irritar com você, porque agora você está presente. E as pessoas estão observando o quanto tem pesado na vida delas. Então, se está pesando, é porque você está fazendo além do que é seu. E quando você faz o que é o seu e do outro, além de pesar para você, o outro não está desenvolvendo a força dele que ele tem para fazer. Da maneira dele, né? Exatamente, mas do jeitinho dele, né? Dá liberdade, porque só sabe quem faz. Então, se você quiser que um filho... me ajuda aqui na cozinha. Antes não fazia nada. Se ele for fazer alguma coisa, vai queimar o arroz, vai sujar alguma coisa, e você vai querer aquela perfeição. Não. Delega, deixa, abre mão desse controle. Deixa a coisa acontecer, mas deixa esse aprendizado vir. Porque quando a pessoa ela reconhece que ela consegue fazer alguma coisa, não tem que ter perfeccionismo, não existe isso. A gente tem que ir se adequando às mudanças que vão sendo necessárias nesse aprendizado. E quando você percebe que você consegue fazer alguma coisa, você expande, você sai daquela estagnação, ou daquele medo, ou daquela preguiça, e começa a querer o quê? Expandir. Então, quando você começa a expandir, você vê o quanto que você ainda pode crescer. Então, é sempre um estímulo para você ir adiante. Por exemplo, você está falando a questão das compras. Não dá para você toda hora no mercado. Então, se você se estrutura aí para cada 15 dias, ou então uma vez por semana, porque você precisa ir, o que acontece? Tem lá, 10 litros de leite. Gente, isso aqui tem que durar o mês inteiro. Agora vocês vão ter que... Você delega para os outros para que eles controlem aquele consumo deles. Você tem que ser participativo, tem que delegar a responsabilidade. E a liberdade do uso disso tudo requer muita responsabilidade, organização e planejamento. Então as pessoas precisam se organizar, se autogerir e dar a prioridade sobre aquilo que ela está podendo fazer naquele momento. Então, todos os excessos que a gente tinha, eles estão sendo restritos. Não tem mais isso. O que dá é isso nesse momento. Como é que eu vou fazer essa gestão? Como é que eu vou reinventar essa minha forma de ver com isso tudo? Então, isso vai promover um crescimento, porque você sabe, falei, caramba, agora essa responsabilidade é minha. Eu tenho que decidir o que eu vou fazer com isso aqui para que dê. As pessoas, elas começam a ter, quem está nessa expansão, né, que sai do medo, da zona de conforto, vai para a aprendizagem e crescimento, elas querem se sentir cada vez melhores. Então, o que acontece? Quando você vê ali, você encontra um propósito nisso tudo, de você se sentir melhor com essa condição toda que você conseguiu perceber, que você pode mudar e que você pode sentir bem, você encontra a sua missão pessoal e a tua missão coletiva, de expandir isso. Exatamente. Isso é muito importante, você olhar para você e à medida que você vai se sentindo bem, porque você vai fazendo essas pequenas conquistas, você agradece por você ter conseguido e ainda ajuda quem está ao seu redor. Você contagia pelo bem, você contagia por essas pequenas conquistas que se expandem. Então, acho que assim, é muito importante você ter essa percepção. É isso aí. Porque a liberdade é com responsabilidade da tua conquista e você leva isso adiante. Então, acho que... E aí, Jorge, como é que você vê essas 3 zonas aqui de posicionamento na quarentena? Eu estou vendo de uma forma bastante esclarecedora, porque ela mostra eu queria salientar assim, uma correlação entre essas zonas de crescimento, né, de evolução, essas zonas evolutivas de medo, aprendizado e crescimento, justamente com a questão da evolução humana natural, né?
A zona do medo, ela tem uma correlação direta com o instinto de sobrevivência, né? Com certeza. E o instinto de sobrevivência remete a gente às ações já conhecidas, às tomadas de decisões, ou de forma mais agressiva, né? Ou, conforme fala ali através da irritação, né? Uma zona que faz com que a gente não queira sair, dar um passo para o lado, né? A gente quer que o mundo se modifique, a gente quer que as coisas aconteçam, mas quer que elas aconteçam da melhor maneira possível para que a gente consiga sair no mesmo lugar em que estava. Eu não quero sair da minha toca, eu não quero sair da minha cadeira, eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu quero voltar para isso e quero que o mundo seja sempre do jeito que sempre foi, né? E a gente sabe que existem duas correntes clássicas aí bastante claras nessa crise que a gente está passando, e uma diz que tudo vai voltar a ser como era. Só deixar passar vírus que tudo vai voltar a ser como era. E existe uma outra que diz, nada mais vai ser como era antes. Esse vírus vai passar, essa crise vai acabar, mas o mundo vai estar transformado, vai ganhar em salto qualitativo, vai ganhar em salto quântico, isso. Salto quântico. Então aí a gente entra na zona do aprendizado que me reporta exatamente a questão, a racionalização, né? O que é que eu faço com a quantidade de informações que eu estou recebendo? Eu estou catalogando isso? Eu estou discriminando essas informações de acordo com o que me é útil ou com o que não me é útil? O que me serve disso tudo que está sendo colocado no mundo à minha disposição? Né? Para onde que eu estou me dirigindo? Já a zona de crescimento, ela aponta para a gente já para uma terceira, um terceiro patamar, que é o patamar da transcendência. É o patamar da onde eu me dirijo para um desconhecido. Eu me dirijo no sentido do desconhecido, com as ferramentas que eu já tenho conhecimento. Não é aleatoriamente. Não. Vou com segurança para uma área que eu desconheço. Mas aí eu já tenho que ter perdido o medo. Verdade. Não é? Então, esse slide que a gente tem aí, ele coloca na nossa mão a responsabilidade da escolha. Para onde eu quero ir? No que eu estou me transformando durante essa quarentena? Eu estou me transformando em alguma coisa que é na busca da novidade, na busca do novo? Eu estou me transformando num homem novo, ou eu estou querendo continuar sendo o homem velho? Ou eu estou achando que tudo vai ser como sempre foi, porque é assim, porque sempre foi assim? Fica essa questão, Regina. Fica essa questão. É verdade. Para o debate e para a reflexão de cada um. Aí a gente viu lá, né, essa questão do que nós podemos controlar. Vamos entrar no próximo slide para a gente perceber isso. O que podemos realmente controlar? Nós temos, então, 3 zonas importantes aqui. Nós temos a zona de controle, a zona de influência e a zona externa. Quando nós estamos ali na zona de medo, a gente pensa que está na zona de controle. Mas controle de quê? Do que está de fora para dentro. Porque a gente está ali enfornada no medo. Na verdade, a gente está abrindo uma grande influência externa para nós. Mas nós não estamos observando a zona externa para ver o que ela tem. Então, a gente pensa que manter
na zona de controle é a gente ter aquilo que vai poder controlar. Eu posso controlar tudo? Então, vamos lá. A zona de controle, então, seria o quê? As coisas que eu posso mudar. Essa é a zona que eu tenho controle. Na zona do medo, eu só vou ter controle no sentido de botar uma carapaça em volta de mim e não poder me mexer. E com isso, eu posso receber as influências que for, mas nem eu me mudo, nem mudo nada à minha volta. Quando eu entro na zona de influência, eu vou ver as coisas que eu posso impactar, mas eu não posso exercer o controle. Então, eu posso jogar faíscas, mas eu não sei aquelas faíscas aonde vão pegar. Eu posso semear sementes que podem ser produtivas ou não, mas eu não sei aonde aquelas sementes estão caindo. Se aquela terra vai fortificar a semente que está podre, e aí todo mundo vai ter a toxina da semente, porque eu não olho aonde estou jogando. Quando eu estou na zona de influência, eu preciso entender que eu não posso controlar tudo que está à minha volta, mas eu tenho uma grande posição de impactação. Eu preciso aproveitar essa força de impactar para perceber aonde eu quero chegar. Se eu quero mudar alguma coisa, eu não vou depender só de mim, eu vou ter que depender do outro também. E aí é por isso que eu entro na zona externa muitas vezes. A zona externa traz aquilo que eu não posso mudar. Elementos que não temos nenhum controle. Nós temos controle sobre o coronavírus? Não. Mas temos coisas que podemos fazer para que ele não impacte na nossa vida. Eu posso mudar a forma de olhar o mundo para que esse elemento que eu não tenho controle não me atinja. Então, o que a gente precisa trabalhar na nossa coletividade familiar é perceber isso. Olha, você está querendo ir para a rua. Tá, estou querendo ir para a rua. Você está vendo o vírus no ar? Não, não está. Como é que você pode parar de impactar esse vírus na sua vida? Você precisa exercer controles que você pode fazer, que são mudanças que você precisa fazer para que esse vírus não assuma um arrastamento na sua vida e leve você para a vida lá de cima. Nós temos muita dificuldade de entender o que temos e o que não temos controle. A gente quer controlar tudo. Eu só vou aprender, sair daquela zona do medo, quando eu entender que eu posso mudar muitas coisas. Eu posso mudar aquilo que eu tenho controle sobre isso. Mas eu não posso mudar aquilo que eu não tenho controle. Eu não posso exercer controle naquilo que eu só posso impactar. Ah, eu jogo aí uma faísca, se pegar fogo, pegou. Mas e depois que pegar fogo, o que você vai fazer? Fazer igual o beija-flor, porque você só tem um biquinho para tirar o fogo, fazendo só a sua parte, porque você não conseguiu entusiasmar as pessoas para aquele caminho. Então você está sozinho no trabalho. Você está sozinho nesse processo de impactação. Nós transitamos por todas essas zonas o tempo todo. Uma hora a gente está em zonas que eu não posso controlar. Tem horas que eu tenho que prestar atenção se eu posso exercer alguma influência, mas não significa que eu vá ter controle. E tem momentos em que eu posso realmente ter controle, em que eu posso modificar. Isso são coisas que dependem só de mim.
Então, se está na minha mão, um processo agora como está, em que eu posso fazer mudanças para que eu possa minimizar o meu medo, a minha irritabilidade, o meu pânico, o meu excesso de consumismo. Eu posso fazer isso com a consciência da administração, com aquela consciência de organização que nós falamos lá no segundo slide. Essa consciência de organização eu preciso ter o tempo todo para lidar com esses 3 elementos. Com a zona de controle, com a zona de influência, com a zona externa. São zonas que estão ao nosso redor. E eu não posso fugir delas. Mas eu posso administrar. Eu posso gerenciar meus atos para que eu possa realmente lidar com isso. O que você acha, Jorge? Opa, eu acho que a gente já conversou muito sobre esse esquema. A gente já levou muitas informações e a gente já internalizou bastante coisa sobre isso. O que eu posso modificar? Eu posso modificar os meus pensamentos, eu posso modificar as minhas atitudes, eu posso modificar até os meus sentimentos, eu posso modificar. Eu posso controlar tudo que está dentro de mim. Então, essa zona de controle que eu posso mudar é a zona que está dentro de mim. Mas quando eu olho para fora, o que eu posso fazer? Quando eu olho para fora, você está falando da zona externa? Da zona externa. Eu posso utilizar influência? Eu posso ser influente? Posso. Sim. Agora, eu não posso querer que as pessoas aceitem minha influência. Respeito, né? Respeito. Que a gente não para pensar. Não, olha, quando o pai fala, todo mundo obedece. Quando eu falo, ninguém me escuta. Por quê? Porque as pessoas têm modos de impactar. Têm modos de convencer. Você tem que saber lidar também com a qualidade de cada um. Regina, não é tem aquela obrigar, velha máxima, né? Tem aquela velha máxima, né? Eu não preciso concordar com o que você pensa, com o que você faz, com como você é, com as suas escolhas. Mas eu tenho a obrigação de respeitar. Eu tenho que aceitar as suas escolhas na medida em que elas não estão me causando prejuízo. São as suas escolhas. É a sua maneira de ver a vida. É a sua maneira de se colocar no mundo. Isso é importante porque guarda a autonomia de cada um. É isso? E aí me lembrou, esse gráfico me lembra muito da zona vital, né? Cada um tem que respeitar a zona vital do outro. E a nossa liberdade termina onde começa a do outro, né? Numa hora em que está todo mundo junto, misturado, e ainda trazendo trabalho para dentro de casa, tem que ter muita coparticipação, tem que ter muito respeito, muita sensibilidade. Eu volto novamente ao texto que você leu. O primeiro passo é o amor. O primeiro passo é o amor, que fala da vigilância, a vigilância dos pensamentos e das ideias. Vamos ter que vigiar nossos pensamentos, nossas ideias, nossas palavras. Por quê? Porque a gente tem uma tendência muito, entre aspas, natural de ser invasivo. É um problema sério. Então, é muito delicado a gente ter esse feeling de limite. E amar é limitar-se. Limitar-se a respeitar até onde o outro pode ir.
o limite do outro, de saber ou de não saber, e de contornar ou de não contornar as situações. Esse slide ele é bastante claro nisso. Aonde eu posso controlar? O que eu posso controlar? Sim, eu posso controlar meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes. Eu posso controlar até meus sentimentos, né? Porque numa ação, numa palavra mal colocada, eu estou na zona de influência, eu posso influenciar. Eu posso influenciar o outro a ser o meu parceiro, ou eu posso influenciar o outro a não ser o meu parceiro, a ser meu antagonista. E aonde eu não posso influenciar, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que voltar lá para a zona do aprendizado, né? Exatamente. Eu tenho que reaprender, aprender a aceitar. Né? Perceber aprender que eu não posso controlar tudo, né? A me desapegar dessa minha mania de ser controlador de tudo, né? De ter o mundo na palma da minha mão. Ana, fala um pouco aí sobre essas zonas. Olha, para mim é muito claro o seguinte. A minha zona de controle é eu enxergar o meu tamanho diante disso tudo. Qual é o meu tamanho em relação ao que se refere exclusivamente a mim? Que é a minha forma de pensar, sentir, agir, me comportar. Né? Eu tenho poder sobre isso. Esse poder é grande, porque depende de mim, exclusivamente de mim. Quando a gente fala de zona de influência, qual é a minha força? Qual é o meu tamanho? É pequeno. Por quê? A minha influência sobre o que está à minha volta vai depender muito do meu comportamento, dos meus comportamentos, da minha forma de me posicionar, como eu me manifesto, o que eu estou trazendo, se me faz bem, se contagia as pessoas pelas coisas boas que estão acontecendo comigo, aí eu posso ser uma boa influência. Então, essa zona de influência está diretamente ligada ao que eu estou fazendo, o que eu sou, o que eu tenho sido, a forma que eu me comporto e os resultados daquilo que eu tenho obtido. Mas pelo que eu sou, não é pelo que eu tenho. Sim. O que eu estou fazendo para... Não, é comigo. E essa questão da zona externa? Tem coisas que a gente não tem tamanho nenhum. Ó. O que eu vou fazer? A gente tem mais de 1.700 tipos de vírus desse aí, né? Do corona. Então, o que acontece? Mas a minha forma de me comportar diante desse inteiro aí que eu não tenho controle nenhum é que vai fazer a diferença. Então, como é a minha percepção? Qual é a minha percepção diante disso tudo? Como é que eu vou fazer a passagem por esse período todo? Qual é a minha forma que eu posso melhorar de pensar, sentir, agir e me comportar diante desse todo? A partir daí, dessa forma de me posicionar, de me comportar, eu posso ser uma influência muito boa, como não ser. Eu posso agregar mais pessoas ou não. E a partir desse comportamento grupal que começa a se fortalecer, que unidos somos mais fortes, é que a gente pode contribuir com essa questão mais ampla dessa zona externa. Mas lembrando que qual é a minha zona de ação? É assim, de atuação e de controle e de não ser invasivo. Esse limite aqui, ó, esse limite. Acabou esse limite aqui, já é com todo. Com todas essas pessoas que eu tenho convivido, encontrado, que eu tenho falado. Então, é uma questão assim muito, muito sutil, mas que depende exclusivamente de mim, né? Não delega a ninguém. Porque o outro, esquece o outro. Aquela questão do passarinho, isso é muito sério. Porque a gente precisa, não é se preocupar, mas é se ocupar com o que você faz, a forma que você faz e você lida com aquilo, vai fazer toda a diferença. É a história do primeiro passo, né? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas irão ser acrescentadas. Quer dizer, buscar em primeiro, olhar para si próprio, né? Sim. O reino de Deus está dentro de nós. Se a gente não olha para ele,
E se a gente não vê quais são as leis que eu preciso seguir, que é justiça, amor e caridade, e as coisas vêm mesmo em acréscimo. Todo mundo que procura fazer isso percebe que as coisas vêm em acréscimo. É você, Desculpa, você Regina, à medida procurar. que você se coloca em movimento, quando a gente vai para um propósito que a gente descobre nosso em relação ao todo, por mais que alguns obstáculos eles surjam, mas você tem portas abertas. Coisas começam a acontecer, pessoas começam a surgir e situações para que agreguem para que aquilo vá adiante. É isso Porque aí. a gente precisa se abrir para o novo, e é o que a doutrina fala o tempo todo. Para o novo vir, a gente tem que deixar o velho lá atrás, se despojar, Exatamente. se desapegar. Então, aí, encerrando então o nosso momento de hoje, vamos trazer o pensamento de Viktor Franklin. Quando a situação for boa, desfrute. Quando a situação for ruim, transforme. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Só depende de você. Então, Viktor Franklin está colocando exatamente esse processo. O que eu quero fazer para transformar esse momento e encontrarmos um caminho de controle pessoal, a melhor forma de estar com o outro e respeitando essas zonas de influência que eu tenho diante das pessoas. Porque muita coisa à nossa volta não teremos como controlar. E assim a gente vai encerrando. Vocês têm alguma coisa para dizer para terminar o nosso encontro? Jorge, que pode falar finalmente? Oi. Eu acho que essa frase aí diz tudo, né, Regina? Não é? Nosso trabalho de hoje está todo pautado exatamente nessa ideia. Só depende de você, só depende do seu entendimento, da onde é possível modificar as coisas, da onde não é possível modificar as coisas e da onde você tem que se modificar para se adequar. O mundo está em movimento, o mundo está em transformação e a gente está em movimento. A gente não pode paralisar. Vamos ser mais assertivos, vamos ser mais proativos, vamos ser mais positivos, não é isso? E vamos agradecer a tudo que nos é trazido, né, pela providência divina. Quem ia imaginar há 3, 4 meses atrás que hoje a gente já está tendo a oportunidade de entrar na casa das pessoas para falar sobre convivência. E a gente estava, de certa forma, limitado ao espaço físico da FEAP, e a FEAP agora está se abrindo em todos os aspectos, em todas as direções, e a harmonização está acompanhando isso. Né? E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Com a gente não pode ter a mania de grandeza de achar que a gente vai influenciar todo mundo. A gente pode ter impactos em muita gente, mas mudar, a gente não vai poder mudar. Aí aquela partezinha ali, né, da zona de influência, a gente tem que pensar muito nisso, porque muitas vezes a gente acha, bom, agora eu vou influenciar o mundo todo, que eu estou chegando lá na Alemanha, estou chegando lá no Polo Norte, né? Bem assim não, né, Ana? Desculpa, é bem importante a gente deixar bastante claro, como a gente sempre fala lá na sala, na harmonização, que a gente é ser humano. A gente está falando aquilo que a gente acredita. Né? Então, a gente também está nessa faixa aí, nessa zona de aprendizado. Então, as pessoas têm que pegar tudo que a gente está falando e passar pelo crivo da razão, passar pelo crivo do conhecimento. Aproveitem o que for de proveito para vocês, porque o que não for de proveito, esqueçam.
Deixa para um outro momento que seja mais útil. Coloca lá no escaninho, deixa guardado. Tá certo? Fala aí, Ana. Ana, fale suas palavras finais. É isso que o Jorge falou, né? A gente tem que aproveitar o que está sendo útil para a gente naquele momento e adequar, fazer adequações, né? Porque a gente pode adequar a nossa realidade que a gente está vivendo, mas o que é muito importante é a gente olhar para o que a gente pode fazer a partir de nós. E tá tudo certo a gente não conseguir, olha, aquela, como a Regina falou, né? Mas a cada sementinha lançada, sabe, a gente acredita que a gente que vivencia e está aprendendo muito com a doutrina, a gente é um solo fértil. Então, vamos aproveitar essa oportunidade porque nada vai ser como era antes. Aquela música do Lulu Santos. Nada do que foi será. Né? Do jeito, né? De novo, do jeito que já foi. Eu acho que ele estava prevendo um momento assim, sabe? Exatamente, porque as coisas mudam, nada é como antes. Isso aí. Então, vamos encerrando o nosso bate-papo de hoje. Jorge faz a oração final. Vamos agradecer por mais esse momento, por mais essa experiência, por mais essa gotinha de aprendizado que cai como uma gotinha d'água no solo de cada planta que somos nós, aproveitando, absorvendo, renascendo a cada dia, nos reinventando de forma construtiva, de forma criativa. Nós vamos agradecer, agradecer, sempre agradecer. Mais uma vez, pedimos a licença aos guias e mentores espirituais da casa para encerrarmos o nosso trabalho de hoje, dizendo todos graças a Deus.